Super Saúde. Estou trazendo um tema muito atual, muito atual. Paciente cardíaco deve fazer exercício? Que tipo de exercício um paciente cardíaco deve fazer? O que é paciente cardíaco? Sofreu um infarto, tem insuficiência cardíaca, teve um AVC, derrame, sim, também são bloqueios. São todos pacientes que têm isquemia, angina, são pacientes cardíacos. Tem que tomar remédio. Todo mundo diz, eu tomo remédio porque tenho problema cardíaco. Mas o problema cardíaco se trata com remédio? Só com remédio? Para quem que você iria fazer essa pergunta? Para um cardiologista, claro. Mas qual é o cardiologista que você vai fazer essa pergunta? Para o melhor. Então, foi publicado um trabalho, mês passado, setembro, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Mesmo padrão da Sociedade Americana. Então, tu vai perguntar para quem mais sabe. Congresso Internacional de Cardiologia que teve esse ano. Jornal Europeu do Coração. O maior jornal de cardiologia do mundo. O que eles fizeram? Publicaram um trabalho feito pela Universidade da Coreia. É da Coreia, não é de Harvard. Uma baita universidade, mas olha quem publicou os melhores cardiologistas do mundo. Quem fez esse trabalho? Eles acompanharam, deixa eu copiar aqui os dados. Eles acompanharam 441 mil pacientes, 131 mil cardíacos e 310 mil que não eram cardíacos. E eles mediram o quê? Exercício. E o que eles dividiram? Eles dividiram 2 grupos. Na verdade, 3 grupos. Os sedentários, 25% das pessoas. Os que faziam menos do que deviam, 50% das pessoas. E os que faziam o que devia. O que deve ser feito por um paciente cardiopata? E um outro também. 2h30 a 5 horas por semana de exercício moderado. Não é caminhada comum, exercício leve. Está aqui, é moderado. Moderado é ficar levemente ofegante. Então, quais foram os resultados disso aqui? Os exercícios, estou lendo aqui para não ter erro. Os exercícios físicos apresentaram direta influência na mortalidade e na prevenção secundárias em doses acima de 150 minutos por semana. Menos de 2h30 não faz efeito. As diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre doença arterial coronariana estável incentivam o treinamento aeróbico de intensidade moderada a vigorosa. Então, se o cardiologista da tua cidade disser que não pode fazer exercício vigoroso, manda estudar. Porque a Sociedade Europeia determina que tem que ser feito 3 vezes ou mais por semana, no mínimo por 30 minutos de sessão. O Colégio Americano de Cardiologia recomenda 30 a 60 minutos de exercícios durante 5 dias por intensidade moderada. Olha só algumas das conclusões. Elas têm que estar lembrando que essas atividades, eu quero literalmente o que está escrito no artigo. O artigo está publicado, eu botei o link do artigo. Você tem acesso ao artigo completo, às vezes só dá um abstrato. Eu botei o link do artigo completo para você pesquisar e ver o que isso é verdade. Lembrando que essas atividades sempre devem estar associadas a exercícios resistidos, ou seja, musculação. Tem que estar associado à musculação. Segundo, houve relação inversa
entre o nível de atividade física e o risco de mortalidade dos dois grupos. Relação inversa é o seguinte: quanto mais atividade física, menos risco. Quanto mais risco, menos atividade física. O intervalo de atividade física sugerido para o público é de 150 a 300 minutos de intensidade moderada vigorosa por semana. Ou 75 a 150 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Agora só, enquanto indivíduos sem doença cardiovascular se beneficiavam com menos exercício, aqueles com doença cardiovascular tinham que estar acima de 500. 500 metros é 300 minutos por semana, ou seja, 5 horas por semana. A capacidade de pico do exercício demonstrou ser o mais forte preditor de sobrevida em indivíduos com doença cardiovascular pré-resistente. Capacidade de pico é quanto que ele consegue correr no pico máximo, quanto consegue fazer esforço no pico máximo. Agora, olha só, gente, o risco de mortalidade ajustado de indivíduos com doença cardiovascular que realizavam um alto nível de atividade física, mais de 5 horas por semana, mostrou ser melhor do que de seus colegas, igual ou menor do que seus colegas sem doenças cardiovasculares. Ou seja, indivíduos que têm... Se você tem um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém com doença cardiovascular, que vai morrer do coração, mas dia menos dia, se ficar só tomando remédio, peça para ver esse vídeo e peça para ele fazer exercício de moderada a vigorosa intensidade, que ele vai ficar como um indivíduo que nunca teve doença cardiovascular. Não é eu que estou dizendo, não é o cardiologista doutor José que está dizendo, o doutor Pedro, é a Sociedade Europeia de Cardiologia. E aqui eles concluem: indivíduos com doença cardiovascular podem se beneficiar da atividade física em maior extensão do que indivíduos saudáveis sem doenças cardiovasculares. Ou seja, indivíduos com doença cardiovascular que fazem exercício recupera a sua doença, melhora a sua doença. Meus amigos, não há dúvida, não há discussão aqui. Não vai atrás do médico que diz assim, não pode fazer musculação. Pode sim. Não pode fazer corrida. Pode sim, é claro, não vai sair correndo de cara, fazendo um exercício de vigorosa intensidade. Vai gradativo, vai aos poucos, mas faça exercício. Recupere a sua doença cardíaca. Não tem remédio que faz isso descrito na literatura. Se você tomar remédio para doença cardíaca, você vai morrer de doença cardíaca. O remédio não impede a morte. Vai morrer. Leva 10 anos, 30, 40, não sei. Mas se você fizer exercício, você corra. Sim, você fica melhor do que indivíduo que não teve doença cardíaca. Não tem discussão nisso. O trabalho está ali. Eu coloquei o link. Não aceite que seu médico diga o contrário. Dá o artigo para ele estudar. E qualquer coisa, peça para ele colocar aqui nos meus comentários que esse artigo está errado. Não tem erro. O que existe são médicos com medo de fazer exercícios, de mandar seus pacientes fazer exercícios, porque eles estão trabalhando com 50 anos de atraso. Não digo 50, mas 30 anos de atraso, quando o paciente cardíaco era colocado numa redoma de vida, morria tudo, não ajudava ninguém. Tem que ir para a luta pela vida. Compartilhe esse vídeo com todos os pacientes cardíacos que você conhece, todos os pacientes que têm pressão alta, doença cardíaca, que tomam remédio, que têm arritmia. Eles não falam em arritmia nesse trabalho, mas eu tenho outros trabalhos que mostram também. Ok, meus amigos? Um grande abraço, uma super saúde e até o nosso próximo encontro.